E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, um vídeo longo, tá? Espero que vocês tenham paciência de ouvir o que eu tenho para falar hoje, que na verdade é a minha história, é o meu testemunho, é essa história que não foi uma parte fácil da minha vida. Eu também estava esperando um momento em que eu me sentisse preparado para falar sobre isso, porque é um assunto que me relembra a pior parte da minha vida, né? E eu acho que esse momento é um momento oportuno porque com essa polêmica aí do vídeo do Felca, né, sobre adultização, eu decidi falar da minha história e para poder também, né, servir de exemplo para outras pessoas, para que a gente possa lutar pelas crianças. O meu objetivo maior é esse, é que eu possa ajudar de alguma forma a evitar que crianças passem pelo que eu passei na infância. Pessoal, e antes de eu falar com vocês, né, sobre este assunto tão importante, eu preciso, na verdade, contextualizar vocês sobre, né, sobre o período em que eu nasci, como era a minha família, porque senão vocês podem, às vezes, tirar até conclusões precipitadas, porque não entendem o contexto. Então, eu nasci em 1989, né, início dos anos 90, numa época em que falar sobre determinados assuntos era tabu, né? Não que hoje tenha evoluído tanto, né? Embora sim, massivamente se fala sobre abuso, sobre estupro, sobre tantas coisas, né, cruéis, mas ainda em determinadas regiões desse país ainda é um abuso, ainda é difícil de falar sobre esses assuntos, né? É complexo, as famílias ainda têm uma certa resistência de falar sobre isso, igrejas têm resistência ainda de falar sobre isso, escolas às vezes acham que uma palestra sobre abuso infantil, elas acham que é falar sobre sexualidade na escola, né? Na verdade não tem nada a ver sobre isso. Então assim, pensa isso nos anos 90, como que era difícil falar sobre esses assuntos, como era difícil tocar nesses assuntos. Então eu nasci nesse contexto. Meus pais, minha mãe até no momento do casamento morou na roça, né? A região que meu pai também morava, mesmo na cidade, né? Porque ele veio da roça aos 12 anos, mas era uma região de roça também, né? Porque na verdade a cidade onde eu nasci, Muriaé, é uma roça um pouco maior, né? É interior de Minas Gerais. O estado de Minas é um estado de muitas pessoas simples, muita gente trabalhadora, gente batalhadora, mas gente humilde também. Então eu nasci nesse contexto. Meus pais estudaram um pouco, até a quarta série só. Então, pessoas extremamente simples e também pessoas que sempre confiaram demais nas pessoas. Meus pais são pessoas que procuram ver o lado, parece que sempre bom das pessoas. Sempre acredita demais no outro. E isso também é um problema. Às vezes a gente confia tanto e é por confiar demais que o mal entra dentro da nossa casa. É por confiar demais em pessoas que às vezes são pessoas que está tudo certo. A gente olha a sociedade, nossa, que pessoa trabalhadora, pessoa bacana, né, pessoa até estudada. Então, esses tipos de pessoas é que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado. Não é com aquela que, às vezes, está com a cara feia, aquele bandido, nossa, esse é que a gente tem que tomar cuidado. Não, na verdade, esse também, às vezes, é uma vítima, né? Às vezes vivenciou abusos, traumas, e às vezes nem porque vivenciou isso, ele vai cometer esses tipos de coisas, por exemplo, um abuso novamente, né? Porque geralmente pessoas que foram abusadas, na maioria das vezes, ela não replica isso, né? É uma minoria que faz isso. Na verdade, quem faz isso mesmo são os psicopatas mesmo, é gente do mal mesmo. As pessoas de bem mesmo que sofreram essa violência, elas não têm esse tipo de atitude. Eu tenho duas irmãs, né? Irmãs maravilhosas, irmãs que eu amo de paixão, irmãs que sofreram muito devido ao que eu passei, né? E depois eu vou contar mais para frente um pouco.
durante muitos anos, né, minhas irmãs, elas presenciaram o quanto que eu sofri com isso tudo. E não foi fácil vivenciar esse início de uma fase tão importante que é a infância da minha vida e vivenciar ele já com um trauma dessa magnitude. E aí, pessoal, nesse contexto todo que eu já passei para vocês, né, numa época muito precária ainda de informações, muitos preconceitos, medos, a sociedade saía de um período militar, tudo era escasso. Falar sobre saúde mental, sobre abuso, sobre direitos, né, das mulheres e outros tantos direitos, isso nem ainda se pensava. Como se diz aqui no interior de Minas, isso era mato ainda. Ninguém nem pensava nisso. Então, assim, o que aconteceu, né, para que acontecesse essa questão do abuso na minha vida? Eu tinha primos, né, 2 primos que vieram de uma outra cidade porque os pais dele morreram e o pai dele era extremamente violento, né, bebia demais, né, e aí, né, ao morrer em outra cidade, o meu pai chamou, né, essa família, que fazia parte da família dele também, chamou para morar aqui, né, na cidade em que a gente mora. E esses primos eram primos assim, 5 ou pouco mais que isso, a mais que eu, né? Na época eu devia ter 6 para 7 anos, e esses primos, né, 12, 13 ou um pouco mais. E aí, a gente, onde a gente erra, né? A gente, às vezes, não entende quem que a gente está colocando em nossa casa, não leva em conta a questão da criação de outras crianças. E aí a gente começou a conviver como primo, né, e nessa convivência os meus pais não perceberam, né, que esse meu primo, eu não sei se ele presenciou alguma coisa na infância, né, ou aconteceu algo com ele, eu não sei, mas ele começou a querer replicar isso em mim. E aí chegou um determinado momento, né, na primeira vez, na verdade, eu contei para minha mãe, falei com a minha mãe, né, algo que estava acontecendo, né, e eu estava perto da minha tia, né, que era mãe desse meu primo. E aí, quando eu comecei a falar, essa minha tia me repreendeu, mandou eu calar a boca, falou que era para parar com isso, que isso não era assunto de falar, que eu estava inventando, tipo assim. E a minha mãe, muito simples, né, não levou aquilo em consideração, falou com meu pai também achou que era bobeira minha, coisa de primo, né, eu com 6 anos. E aí que eu quero falar, pessoal, uma criança com 6 anos, ela é incapaz de inventar um assunto ligado à área sexual, é incapaz de fazer isso. E aí eu contei, não tive suporte, não tive ajuda, né, me senti de certa forma abandonado. E depois disso ainda se repetiu, né, mais umas 5 vezes, aconteceu dentro da minha casa, aconteceu na casa dos meus avós, né, esse primo, né, às vezes dentro da casa dele mesmo. Então assim, e eu não podia falar, eu tinha que ficar calado, porque eu fui na minha mãe, eu não tive suporte, não tive defesa. Meu pai nada fez, mas eu não estou aqui culpando eles, porque eu sei que são pessoas que, coitados, eles não teve instrução nenhuma. Meus avós, pessoas que não estudaram, então assim, eu não os culpo eles por isso, porque era uma outra época, um outro momento, e hoje meu pai e minha mãe, né, se arrependem, né, pediram desculpa, perdão, a gente fez uma reconciliação, foi lindo, vou também falar um pouco melhor disso mais para frente, mas quero aproveitar esse momento para dizer o cuidado que a gente tem que ter com nossos filhos. E às vezes o abuso ele acontece dentro da família. Os maiores casos de abuso ele acontece dentro de casa. Às vezes você acha que o seu filho está lá brincando com o primo dele e às vezes está acontecendo isso. Porque o meu primo fechava a porta do quarto e meu pai mesmo depois disso, né, agora recente que eu falei, ele lembrou disso, ele falou, realmente ele fechava a porta do quarto e eu achava que você estava brincando.
Olha só a gravidade que é, pessoal. E aí, pessoal, é inevitável as consequências disso, né? Não tem jeito. Não tem como uma criança passar por isso e não ter sequelas, não ter consequências. Lógico, algumas lidam melhor com isso, outras não. Cada um vai ser impactado de uma forma e também vai depender de como foi o grau dessa questão de abuso, né? Quanto mais violento, quanto mais traumático, quanto mais emoção, né, de sofrimento que teve essa situação, com certeza os danos vão ser maiores mesmo. E eu tive, assim, várias consequências. Algumas aqui eu até anotei, por exemplo, o estresse. Eu era muito estressado, uma criança muito nervosa. Eu lembro que eu chegava às vezes da escola e me dava uma crise de estresse tão grande que eu puxava a gaveta do guarda-roupa e começava a jogar as roupas para o chão. Naquela época, sabe como eles me viam? Ah, esse menino tá doido, esse menino tem algum problema. Tanto que me levaram no médico para fazer um eletro da cabeça, achando que eu tinha algum problema. E era o trauma que estava me atingindo, mexendo comigo todo. Outra coisa também, eu tenho duas irmãs mais novas, né? E eu era muito estressado com elas, eu acabava descontando nelas, batendo nelas, puxando o cabelo delas. Hoje eu me arrependo amargamente disso, mas nem eu tinha controle sobre isso. Uma criança de 6, 7 anos, eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida. Era como se fosse uma tortura na minha mente, de tão terrível que era. E eu descontava em quem? Nelas. Toda a raiva que eu sentia, um sentimento de raiva que eu sentia, e eu não sabia de onde que era isso, eu descontava nas minhas irmãs. Descontava gritando, tendo atitudes de rebeldia. Muitas das vezes a gente vê aí adolescentes, né, com atitudes de rebeldia e a gente quer apontar o dedo. Às vezes a gente não sabe o que esse adolescente já passou na infância. Às vezes sofreu um abuso e tá os pais sem entender o que aconteceu com o meu filho. Às vezes, pai e mãe, você tem que sentar e conversar com seu filho, expor, perguntar para o seu filho se está acontecendo alguma coisa, se ele sofreu algum abuso na escola, na família, seja lá quem for. A gente, às vezes, quer sempre transferir a culpa para o outro, a gente não quer pegar a responsabilidade para a gente. Mas eu, como pai, hoje eu entendo. Eu tenho responsabilidade com meu filho, eu preciso entender se meu filho não está sendo abusado, não está sofrendo bullying na escola. Eu tenho que entender isso, eu como pai eu tenho esse dever. Sobre a fase da adolescência, que já é um período conturbado na vida de qualquer adolescente, um período onde os hormônios estão à flor da pele. Então, assim, a adolescência, então, para mim foi terrível, foi cruel. Na adolescência, devido eu ter passado por esse processo de sexualização muito cedo, eu tive contato muito cedo, por volta de uns 11 para 12 anos, naquela época, né, contato com a pornografia. Se fosse hoje, com certeza tinha sido por volta de 8 anos, porque com o celular na mão e com meus pais, pessoas muito simples, com certeza não ia dar conta de vigiar nada, ia apenas entregar o celular na mão e eu ia fazer o que quisesse. Talvez, né, teria sido até pior, mas graças a Deus eu ainda nasci numa época em que não tinha contato com o celular, era apenas revista, embora que esse vício, né, que é um vício, esse vício da pornografia me acompanhou praticamente até 3 anos atrás, que foi onde eu consegui entender toda a dinâmica e curar essa dor, esse trauma. E do momento que eu curei, aí eu consegui me livrar desse vício. Hoje não tenho nenhuma vontade, graças a Deus, estou realmente curado e livre desse mal, porque ele estava diretamente associado a esse trauma, né? E às vezes, você que está ouvindo, você que está passando por esse vício terrível da pornografia, provavelmente esse vício está ligado a algum trauma lá da sua infância. E às vezes, se você corrigir isso, né, buscar um tratamento, a terapia mesmo, isso pode te ajudar muito a você vencer esse vício que é cruel. Ele acaba com o cérebro da gente, maltrata demais a gente, o psicológico, porque a gente começa a
a buscar uma fuga mesmo. A gente já não, tipo assim, não tem prazer em nada na vida, porque o trauma já te tira isso. Você encontra, né, sentimentos de baixa autoestima, e aonde que você vai buscar essa alegria? É na pornografia, que é o lugar mais fácil, é o acesso mais rápido. E ali, só que ali vai virando uma bola de neve, você vai só se afundando, e um esgotamento mental profundo que você vai vivendo por causa desse vício. Para me proteger psicologicamente, eu usava algumas estratégias de proteção. Estratégias essas que eu vou relatar para vocês agora. E eu acredito que muitas pessoas que passam por traumas, né, elas criam essas estratégias de autoproteção para poder tentar se sentir confortável de alguma forma. Uma estratégia que eu usava muito é a repressão, que era guardar todos os meus sentimentos dentro de mim. Eu não podia, até certo ponto, expressar tudo. Chegou um momento que a raiva eu não podia expressar, né? Chorar eu já não chorava. Comecei a ser uma pessoa que não chorava. Eu não conseguia chorar nem pelo trauma. Eu não tinha espaço para isso. Então, a repressão, ela vai acumulando ano após ano, dia após dia, todas essas dores. A gente vai guardando, a gente vai criando esse sentimento de raiva, de ódio, de sofrimento. A gente começa a ver o mundo de uma forma cinza. Parece que todo mundo está feliz e só eu que não estou. E por quê? A gente não entende. São vários porquês, várias coisas que a gente fica perguntando, são vários questionamentos. Por quê? Por quê? Por que comigo? E é interessante que eu não entendia que aquilo que tinha acontecido era um abuso. Eu, na verdade, passei muitos anos. Eu fui entender isso depois que eu casei, depois que o meu filho nasceu, que eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu não queria que acontecesse com meu filho. Aí que eu fui entender que aquilo tinha sido um abuso. Isso depois de mais de 10, 15 anos que aconteceu, é que eu fui começar a entender que aquilo tinha sido um abuso, mas mesmo assim também não tinha noção de que isso teria tido consequências na minha vida. A questão que eu fui entender das consequências foi mais 10 anos para frente. Então, pessoal, outra estratégia de autoproteção é projeção e vitimação. Eu projetava toda a minha dor, meu sofrimento nos outros. Eu achava que eram os outros que eram culpados, eram os outros que eram ruins, e acabava me fazendo de vítima, né? Achando que eu era um perseguido, alguém que precisava sempre estar precisando de ajuda de todos, da minha mãe, do meu pai. Então, essa é uma estratégia de autoproteção muito comum em quem sofreu traumas na infância. Outra é perfeccionismo. Como eu lutei com o perfeccionismo, como que isso foi cruel na minha vida. Até tem um vídeo aqui que eu gravei sobre o perfeccionismo, e eu falo sobre isso, que eu passei por isso, e eu queria tudo certo, tudo perfeito, como se a vida fosse isso, como se a vida conseguisse ser perfeita. Ninguém consegue isso, impossível. Por causa desse perfeccionismo, eu também desenvolvi o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Foi algo cruel na minha vida. E isso durou até os 18 anos. Embora o TOC não tenha cura e eu não tenha feito nenhum tratamento, mas em um determinado momento da minha vida, eu digo numa experiência religiosa mesmo que eu tive, de um momento ali que eu falo que foi um momento com Deus, e eu não sei explicar, não estou espiritualizando nada aqui, mas como eu não tive tratamento nenhum, e isso não contei para ninguém, ninguém sabia que eu tinha. Mas depois dessa experiência, do outro dia, o toque desapareceu. Eu não sei como, não sei explicar, não sei se naquele momento eu fiquei feliz com alguma coisa e aquilo desapareceu. Não sei, pessoal, não sei. Eu só sei que eu tive esse período, né, sofri muitos anos com isso, calado, não podia falar com ninguém. Achava que até eu nem era muito bom da cabeça, era assim que eu pensava. Né, porque eu via que eu era diferente das pessoas. Meu Deus, tem tantas coisas na minha vida que eu sou diferente. Essa questão do toque, essa questão do perfeccionismo. Outra coisa também, eu me sentia feio. Eu achava que nenhuma mulher ia gostar de mim, que eu
que eu jamais ia conseguir casar. Eu me olhava no espelho, não me via como eu vejo hoje, né? Porque hoje eu não sou o mais bonito, mas eu também não me acho o mais feio. Então, assim, mas eu achava que eu era, nossa, eu achava que eu era o Shurek, né? Olha só o que o trauma faz com o ser humano, o quanto que isso é complexo, e o quanto que a gente tem que preservar a infância na vida das nossas crianças, porque isso mexe em toda a estrutura cerebral mesmo da criança, mexe no psicológico, mexe em questões hormonais, pessoal. Tem um livro que chama Mal Profundo. Esse livro, ele fala de um menino que depois que sofreu abuso, atingiu a parte hormonal dele, ele parou de crescer. Somente depois, anos após que ele começou a fazer terapia, que é aí que o crescimento voltou, mas mesmo assim, ele ficou mais baixo do que ele poderia ter alcançado na fase adulta. Olha só a gravidade que é isso. Outra estratégia de autoproteção era obsessão por harmonia e hiperadequação. Isso está muito ligado ao perfeccionismo também. A gente querer tudo ali, não pode sair nada do lugar, tem que ser tudo perfeito. Quando eu ia planejar, às vezes, uma viagem, tinha que ser tudo os mínimos detalhes. Se algo saísse fora do lugar, da rota, eu já desesperava, eu já ficava com raiva, vinha uma ira, uma raiva, um ódio dentro de mim que eu não sabia explicar de onde. Outra estratégia também é a questão da raiva, né? Eu estava conversando às vezes com uma pessoa e do nada a pessoa tocava em alguma ferida, eu já explodia, principalmente com a minha família. Não que eu quisesse ser assim, mas era algo incontrolável. Então, assim, a gente sofre demais. Eu posso dizer que eu sofri uma tortura durante praticamente 30 anos, que foi dos meus 6 anos até próximo dos 32 anos, que é onde eu tive coragem de falar sobre isso. Foi uma tortura, foi uma prisão psicológica. Eu não desejo isso para ninguém. Não desejo isso que nenhuma criança nesse país viva isso, embora eu sei que o nosso país é um dos países que mais tem abuso sexual infantil. E isso é triste. E por isso que eu estou falando, para que outras pessoas possam entender a gravidade que é isso e possam ajudar nossas crianças. Principalmente você que é pai e mãe. Se você ouvir esse meu relato, por favor, passe esse vídeo para outras pessoas, compartilha. Curte, se inscreva no canal, ajude essa mensagem que é tão importante a chegar no ouvido de outras pessoas. Não é aqui um pedido de misericórdia para esse canal crescer, é um pedido de ajuda, implorando ajuda pelas crianças, porque nesse exato momento tem inúmeras crianças passando exatamente por isso, sofrendo na garra de pessoas monstruosas, pessoas que não têm um pingo de empatia pelo próximo. Outra estratégia também de autoproteção, eu me considerava muito bonzinho, queria agradar todo mundo, e acabava me ferindo às vezes, ou em determinados momentos criava coragem e começava a agredir todo mundo, porque geralmente o trauma faz isso, ele tanto pode te deixar bonzinho quanto pode te deixar muito agressivo. Então eu tive que lidar com isso tudo. Foi um período muito, muito ruim da minha vida. Foi um período que eu sofri demais, que eu não tinha onde recorrer, eu não tinha com quem conversar. Com amigos eu não podia me abrir, eu tinha um medo, eu achava que isso não podia ser falado, eu achava que eu ia morrer e isso jamais poderia ser falado com ninguém. Mas hoje eu estou tendo essa coragem e eu creio que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem já passou por isso e às vezes está lidando com isso e não sabe como recorrer, a quem procurar ajuda, como começar esse processo de falar com a família, como é isso. E é sobre isso que eu quero falar também nesse vídeo. Algumas consequências que eu tive ao usar essas estratégias de autoproteção que eu falei, algumas delas foram esgotamento mental profundo. Comecei a ficar uma pessoa extremamente cansada, chegava no final do dia extremamente esgotado, não tinha ânimo para nada, extremamente ansioso, quadros depressivos, baixa autoestima. Tinha dia que do nada vinha um sentimento de tristeza profunda que eu não sabia de onde que vinha aquilo, não sabia por quê.
E como eu te disse, o preconceito na época era tanto da pessoa ir do psicólogo, porque se falava que só vai em psicólogo quem é doido. Então nunca eu imaginava que eu poderia ir no psicólogo para poder me ajudar nessas questões, o quanto eu poderia ter evitado todo o sofrimento, né, por anos na minha vida, poderia ter poupado aí com certeza pelo menos 20 anos da minha vida de sofrimento, de atraso, de tudo que aconteceu na minha vida, eu poderia ter poupado se eu tivesse passado por um tratamento psicológico. Mas, como eu digo, meus pais, pessoas extremamente simples, na época nem se ouvia falar nisso, então eu tive que esperar chegar até hoje e ainda dou graças a Deus ainda porque eu ainda tive condições de aguardar e esperar esse momento certo de poder restaurar, né, a minha saúde mental, poder ter um encontro comigo mesmo, de ser quem realmente eu sou, né? Hoje um ser humano livre e não um ser humano preso nessas amarras psicológicas desse trauma. Outra coisa também das consequências, né, o medo que eu já falei, falta de amor próprio, não me amava, deixava as pessoas às vezes me pisar, tinha medo de confrontar as pessoas, deixava as pessoas me humilhar. Então, assim, foram terríveis as consequências. Acredito que teve até outras, mas as que eu lembrei são essas. Mas se você está passando por isso, se você já vivenciou um abuso na sua infância, não deixe de procurar ajuda. Não ache que eu já cresci, virei a página e esqueci isso. Pode ter certeza, tem ainda consequências na sua vida. Tem coisas que você precisa equilibrar na sua vida. Então, assim, procura ajuda, procura um psicólogo, procura um profissional, porque é muito difícil, pessoal, a gente se abrir direto para a família. Muitas das vezes, a família não entende, a família não vai nos ajudar, porque a gente precisa de ajuda de quem entende essas questões. E nada melhor que um psicólogo, um psiquiatra, para poder ajudar a gente, porque eles estudam para isso. Outro momento na minha vida que foi bastante importante, e eu quero considerar aqui, é a fase do casamento, né? Quando eu encontrei uma pessoa, uma mulher para casar, e foi assim, eu estava num momento de bastante desespero, porque eu queria constituir uma família, eu queria ter filho. Eu acho que todo homem quer isso, né? É um sonho, pelo menos na nossa sociedade, né? Isso há 10 anos atrás ainda era muito forte. E eu, como vim de um ambiente, né, evangélico também, então tudo isso corroborava para que eu casasse. E eu, como falei, eu me sentia feio, eu achava que, nossa, mas ninguém vai gostar de mim. Então, quando apareceu uma pessoa, eu achei, não, essa é a minha oportunidade. E aí, eu também casei com uma pessoa que essa pessoa também tinha passado traumas na infância. E aqui eu não quero fazer críticas a essa pessoa, que é a mãe do meu filho, né? Embora hoje também esteja separado dela, separei dela há 3 anos. Estou citando isso aqui porque foi o momento do meu casamento, todo esse período foi um momento de sofrimento. Por quê? Foi trauma brigando com trauma. Eu, como não tinha passado pelo processo de cura, nem sabia por onde começar, eu também não agi corretamente com ela em várias coisas, ela também não agiu corretamente comigo, mas era tudo, no fundo, pessoas traumatizadas, vivendo debaixo do mesmo teto. E nesse período vem meu filho, né, que esse eu amo de paixão. Meu filho é um presente de Deus para mim, eu sou apaixonado com ele. Ele hoje tem 10 anos, né? Ele é autista, mas é uma criança brilhante, fascinante. Um dia eu quero gravar um vídeo para vocês conhecerem ele. E essa foi para mim a melhor parte. Mas chegou ao final de 10 anos no casamento, eu tomei essa decisão pela separação. Aconteceram, né, várias coisas que, enfim, não vem ao caso aqui. Mas quando eu achei que tinha chegado ao fim, achei que a separação seria o fim mesmo da minha vida, de uma certa forma, porque aquilo foi um momento onde eu fiquei muito triste, sem entender por quê, que a minha vida
toda a vida foi sofrimento, por que que nem o casamento deu certo, o que está acontecendo? Eu comecei a buscar respostas. O que está acontecendo comigo? Por quê? Vários porquês. Por que que eu sou assim? Por que que eu não dou certo com ninguém? Por que que eu tenho tanta raiva, tanta ira? Sou tão perfeccionista? Comecei esse monte de perguntas e aí se passou um ano. Primeiramente, quando eu me separei, só pontuar isso aqui, eu tinha feito algumas sessões de terapia, mas eu não conseguia me abrir assim. A terapia para mim no início parecia que não fazia sentido. E aí eu parei um ano de fazer terapia, e aí depois desse um ano, um dia eu estava no Instagram, e aí eu vi ali um anúncio, né, de um terapeuta, né, que ele estava falando sobre os impactos, né, que um abuso tem na vida de uma criança. E esse terapeuta, ele chama Cleiton Costa. Eu gostei demais da forma como ele estava explicando sobre como o abuso impacta a vida de uma criança. E naquele exato momento, é como se tivesse caído a ficha para mim. E eu comecei a entender toda a minha vida, toda a minha história. E à medida que ele ia falando sobre as consequências disso, eu fui vendo o quanto aquilo tudo era verdade e como aquilo tinha realmente me impactado. Aí a minha mente voltou lá atrás e aí tudo fez sentido. Naquele momento tudo fez sentido. Porque até então eu já sabia, já entendi que eu tinha vivenciado um abuso, mas não sabia que tudo isso na minha vida estava ligado lá na infância. E hoje, estudando psicologia, eu vejo que realmente a infância é o chão que a gente pisa durante a vida toda. Hoje eu tenho plena consciência, tudo faz sentido. Por isso que eu acredito tanto na psicoterapia, porque, gente, a minha história passa sobre isso, passa sobre esse processo de cura feito através de um psicólogo. Então, assim, naquele momento, eu pensei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso, de fato, ir a fundo no autoconhecimento. E aí, na época, eu comprei o curso dele, comecei a fazer, lá tem várias trilhas, né? Cura emocional, questão de perdoar pai, mãe, e várias outras coisas, né? E aí eu comecei a fazer ali, estudar, fazer tudo que ele ensinava, e eu comecei a ver que eu estava melhorando, né? Aí foi nesse período que a minha irmã já ia numa psicóloga aqui de Muriaé, e essa psicóloga, ela já tinha também sofrido abuso, né? E ela fez a psicologia a missão de vida dela. Então foi onde veio no meu coração, eu preciso ir nessa psicóloga, porque essa psicóloga, ela vai me ajudar nesse processo, porque ela entende a minha dor, ela já passou por isso, ela já vivenciou isso, então ela entende a minha dor. E essa psicóloga, ela chama Samara Macedo, é uma excelente profissional, me ajudou demais, e ali a gente começou a trabalhar, né, esse processo terapêutico. Comecei a fazer as cartas terapêuticas, onde eu escrevi as cartas, pedindo, na verdade, liberando perdão, né, e pedindo perdão para mim, e liberando perdão para mim. Todo esse movimento, né, que é feito nesse processo de cura. Porque o processo de cura, às vezes, ele tem que ser feito dessa forma. Você pede perdão, você libera perdão. Porque também, pessoal, não só eu fui magoado, eu também magoei pessoas por causa desse trauma. E eu tive que, né, pedir perdão. E ali foi um momento onde eu pude reconciliar com as minhas irmãs, né, porque eu sentia que eu tinha uma certa separação entre eu e minhas irmãs, uma separação entre eu e meus pais. Também procurei meus pais, e ali os meus pais me pediram perdão, eu liberei perdão para eles. No dia que eu abracei meu pai, né, que eu considerava que eu tinha uma divisão, uma ruptura com ele, por inúmeros, né, motivos, desde a minha infância, senti abandonado. Então, nesse momento em que eu abracei o meu pai, eu chorei de uma forma tão profunda, mas tão profunda. Foi um choro que como se uma mão estivesse enfiando lá dentro da minha alma, assim, puxando todo o mal para fora. Foi um momento assim muito lindo, muito gostoso, e é como se eu
naquele momento eu senti como se aquele muro caísse por terra e eu me conectasse com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Foi um momento mágico. Para mim foi um momento mágico. E se vocês não passaram por essa experiência de cura, pessoal, não deixe de fazer, não deixe de perdoar. Perdoa quem você tiver que perdoar, libera perdão, deixa esse peso embora, não carrega esse fardo que é cruel nas suas costas. O perdão ele serve para isso, para deixar embora esse fardo pesado, esse fardo cruel, esse fardo que tanto machuca a gente, que machuca mesmo. Eu sei o quanto é difícil. E às vezes a gente quer ficar guardando isso. Não, mas eu não perdoo, porque ele abusou de mim, porque ele fez isso de mim. Eu não estou falando que você tem que conviver, mas eu estou falando que você precisa tirar esse peso. E a única forma de tirar o peso da mente é o perdão. Porque se você não perdoa uma pessoa, aquela pessoa está todo dia na sua mente. Então, não existe forma melhor, né, de você se ver livre de um trauma é através do perdão. E isso, pessoal, vocês não têm que fazer sozinho. Procura um psicólogo. Psicólogos são, né, excelentes pessoas. Procura um psicólogo, quem sabe, que já vivenciou um tipo de abuso na infância e hoje é psicólogo, porque são pessoas que entendem essa dor. Não que os que nunca passaram nenhum trauma não entendem, né? Tem excelentes psicólogos que nunca vivenciaram traumas na infância. Nem por isso eles não têm empatia. Mas se você quer se sentir mais seguro ainda, procure então alguém que já vivenciou isso. Na internet tem inúmeros psicólogos que contam a sua história e vão poder te ajudar e te ajudar a restaurar, né, todo o seu psicológico, a tirar você desse sofrimento, a levar você a ter uma vida saudável, uma saúde mental. Vão te incentivar, né, a cultivar bons relacionamentos. E se você está vivendo, às vezes, um relacionamento que está aí no final, quem sabe ainda tem jeito de salvar ele. Às vezes você precisa se curar, às vezes é o seu cônjuge que precisa se curar. Eu não tive essa oportunidade, mas quem sabe você está me ouvindo nesse momento, você tem essa oportunidade de procurar ajuda. Às vezes é um ajuste que você tem que fazer, é o ajuste de curar o seu trauma. Aí, pessoal, depois de todo esse processo, né, de restauração, de cura na minha família, interessante que esse processo, depois que eu abri para minha família, eu senti que a minha família começou um processo de cura. Eu vivenciei depois disso, vi perdão de outras pessoas da minha família que não conversavam e por causa dessa atitude minha, essas pessoas voltaram a conversar. Então, realmente, quando há essa abertura, né, de um trauma desse, igual o abuso para a família, é lógico que às vezes há separações, né? Às vezes pessoas que estiverem envolvidas ali na questão do abuso vão ficar afastadas mesmo, vão seguir suas vidas para lá, mas outras vão se aproximar por causa disso também. Então, é muito importante vocês falarem isso por causa disso. Outras pessoas vão seguir o seu exemplo de liberar perdão, de se curarem, de buscarem ajuda psicológica. E aí, pessoal, tem uma outra questão que eu sempre tinha uma dúvida na minha vida em questão de qual é o meu propósito. Eu nunca vi um propósito para a minha vida. É como se o trauma tivesse realmente mascarado, que eu não conseguia ver. Eu pensava, o que eu vi nesse mundo? Por que eu nasci? Eu não entendo. Tantas pessoas falam de propósito. E aí, na terapia, eu consegui encontrar realmente o meu propósito. E eu entendi que a minha missão, eu poderia ajudar pessoas sendo um psicólogo e poderia também ajudar pessoas a falando sobre essa questão de abuso, a ser um defensor dessa causa. Então, hoje, a minha missão de vida é defender a causa das crianças, é lutar contra o abuso, lutar para que a pena dos abusadores seja aumentada, lutar para que nenhuma criança, né, o meu sonho é que nenhuma criança nesse país sofra mais esse tipo de violência física, psicológica, que as crianças possam apenas ter na sua vida momentos felizes, não que elas não possam ter momentos de dificuldade, mas não momentos traumatizantes, não momentos de tortura.
Então, eu peguei isso como a minha missão. E eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e creio que eu vou poder ajudar muitas pessoas com isso. Eu vou poder atender muitas pessoas que passaram por isso que eu passei, né? Não queria ter que atender pessoas assim, eu não queria que não tivesse pessoas que passassem por isso. Mas eu sei que, infelizmente, nesse país, o quanto que as nossas crianças estão desprotegidas, o quanto que a desinformação é tão grande, eu infelizmente sei que muitas crianças ainda vão passar por isso. Mas eu quero estar aqui para poder ser essa pessoa que vai ser essa ponte, né, que vai ajudar essa pessoa a se perdoar, a curar as feridas, a ver o mundo de uma outra forma, né? Então, assim, eu quero ser um canal mesmo de bênção para a vida das pessoas. Eu, como psicólogo, hoje, né, em formação, eu não estou visando lá na frente dinheiro, igual muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas a profissão de psicologia, né, nossa, dá dinheiro, o Brasil tem muita gente doente. Eu não quero fazer riqueza em cima da desgraça de ninguém, não é isso. Eu quero proporcionar uma vida melhor, porque um dia uma psicóloga proporcionou esse momento de cura na minha vida. Foi tão bom na minha vida, foi tão gratificante. Eu fiquei tão feliz que hoje eu sinto o dever na alma de poder ajudar outras crianças, ajudar pessoas adultas que nunca tiveram coragem de falar sobre isso. Eu tenho esse dever, pessoal. Essa é a minha missão, ajudar as pessoas a se livrar desse trauma, dos traumas da sua vida e ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, né, fazer elas entender que a vida passa tão rápido, não precisa levar a vida tendo que lutar como se fosse uma guerra diariamente. Eu quero que vocês tenham uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida de felicidade. E isso é possível. É possível. Eu não estou falando aqui algo que não é possível. Eu estou falando do que aconteceu na minha vida. De uma vida triste, derrotada, e hoje de uma vida, né, com possibilidades de alegria, com uma vida com vontade de estudar, com vontade de ajudar pessoas, realmente encontrar o propósito da vida de vocês. Pessoal, então o pedido que eu faço nessa noite se você puder, curte esse vídeo, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, compartilha esse vídeo para pessoas que você conhece que já foram abusadas ou que têm filhos, principalmente pais. É um pedido que eu faço, cuide das suas crianças. Olha, não dê bobeira nem um segundo, cuidado com eles em igreja, cuidado com eles na escola, cuidado com eles em parque, em festa de aniversário. Não descuide dos seus filhos, porque é um minuto de descuido, o abusador, ele está ali, o abusador ele tem tempo de sobra para esperar uma brecha sua, para poder fazer o mal ao seu filho. Não fique acreditando em familiares, cuidado. Pode ser avô, pode ser pai, pode ser primo, pode ser tio, e geralmente o abusador é aquelas pessoas que mais ama, mais mostra que ama a sua criança, é aquela pessoa que leva muitas vezes presentinho para sua criança, balinha para sua criança, é aquela pessoa que pede para dar uma voltinha com a sua criança sozinho. Aí talvez você está pensando, mas então eu não posso deixar meu filho sair de casa. Não é isso. Esteja sempre com os olhos abertos. Vai deixar sair com quem quer que seja da pessoa da sua mais alta confiança, de vez em quando, começa a vigiar escondido, sai escondido, vai atrás, olha o que está acontecendo. Não deixe, pessoal, porque depois que acontecer, olha, não é fácil. O processo de cura, ele é possível, mas ele vem com muita luta, né? Demora muito tempo, não é fácil. Então, assim, a melhor forma é evitar. O meu filho hoje tem 10 anos, meu filho já quase também sofreu abuso, mas como ele é muito bem educado nessa questão, ele não deixou acontecer, né? Teve um adolescente que pediu para ele abaixar o short, mas ele falou que não podia fazer aquilo, e saiu de perto e contou depois para a mãe dele. Então, assim, a importância da gente falar para as crianças sobre isso. Não importa se o seu filho tem 2 anos de idade, já começa a falar devagarzinho. Olha, filho, não pode deixar ninguém mexer nessa parte aí íntima sua. E vai ensinando. Porque, pessoal, o mundo é cruel. Não dá para confiar em ninguém, infelizmente. Eu queria
passar para vocês que o mundo nós moramos num país em que as crianças são protegidas. Não são. Se você pegar os dados, as pesquisas, mostra que o nosso país está entre os primeiros países com mais casos de abuso do mundo. Então, não dê bobeira. Cuide do seu filho. Se precisar, vá com seu filho em qualquer lugar. Não deixe ele na companhia de ninguém. Não tem problema se te chamar de pai ou mãe chata ou que, nossa, não dá sossego para o filho, só fica em cima. Não tem problema. É melhor você ficar em cima nos primeiros anos de vida do que o seu filho passar por isso e ter um trauma, né, quase que a vida inteira. Porque as consequências ficam, a sequela fica, isso na memória fica. Você aprende na terapia a lidar melhor com isso, mas esquecer, você nunca esquece disso, né? Então, assim, eu estou passando para vocês que vocês se conscientizem, passem esse vídeo para outras pessoas, vamos ajudar outras pessoas a ficar em alerta e vamos defender essa causa. Me ajude a lutar por essa causa, me ajude a divulgar esse vídeo e a falar sobre isso. O Felca teve a coragem de falar sobre isso e olha só a repercussão que deu. Nós precisamos, brasileiros, ter coragem de tocar nessa ferida. Isso é uma ferida no nosso país. E a gente junto vai vencer e vai fazer com que esse país seja não um país onde tem mais crianças abusadas, mas o país das crianças mais felizes, do país da educação, do país da melhor saúde, do país da melhor segurança para nossas crianças. É isso que eu desejo, é isso que eu almejo, é por isso que eu vou lutar.